Olá, turma! Na nossa aula de matemática de hoje, vamos estudar multiplicação e divisão com frações. Começaremos com multiplicação de frações. Para calcularmos multiplicação com fração, devemos estudar dois casos. Primeiro caso, a gente vai multiplicar um número natural por uma fração. É bem simples, a gente vai pegar o número natural, que nesse caso aqui nosso é o 6, e multiplicar pelo numerador, que é o número que é de cima, certo? 6 vezes 5. Então, 6 vezes 5, que é igual a 30. E o 8, professor, o 8 a gente só repete. Aqui a gente também tem sempre que observar se dá para simplificar essa fração. Eu tenho aqui dois números pares, então eu sei que eles são divisíveis por 2. Então, vamos dividir tanto 30 quanto 8 por 2. 30 dividido por 2, 15. 8 dividido por 2, 4. Ainda dá para simplificar? Não. O 15 só dá para dividir por 5 ou por 3. E o 4 por 2. Então, não dá mais para simplificar. Resolvendo a fração, 6 vezes 5 oitavos é igual a 15 quartos. Segundo caso. No segundo caso, a gente vai multiplicar uma fração pela outra. E é mais simples ainda. A gente vai multiplicar numerador por numerador, que vai dar 8. E denominador por denominador, que vai dar 15. Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Vamos ver agora divisão de frações. Para calcularmos divisão com frações, devemos estudar três casos. Primeiro caso, dividindo um número natural por uma fração. Então, temos aqui o número natural 6 e a gente vai dividir ele por 5 terços. Então, primeiro a gente vai repetir o 6, certo? A divisão, ela vai se tornar uma multiplicação. E a fração seguinte, nós vamos inverter, certo? Então, o 5 que está aqui em cima, ele vem para baixo e o 3 para cima. E agora a gente pode multiplicar, como a gente viu na multiplicação por número natural, o 6 pelo número de cima. 6 vezes 3, que é igual a 18, e o 5, que é que a gente faz? Apenas repete. Segundo caso, dividindo uma fração por um número natural. No primeiro caso, a gente dividiu o número natural pela fração. E agora a gente vai dividir uma fração por um número natural. Como é que a gente faz? Quando a gente tem esse caso aqui, a gente subentende que aqui embaixo do 6 tem um 1. Professora, mas isso aí não vai atrapalhar? Não, lembra que a fração é uma divisão? Se eu dividir 6 por 1, não vai dar 6? Então, não vai modificar em nada isso aqui. É só para a gente ter uma noção que isso aqui deveria ser uma fração, porque sempre na divisão de fração, a gente vai trocar aqui, inverter o numerador pelo denominador. Então, primeiro passo, a gente repete a primeira fração. Sempre lembrar que na divisão, a divisão depois vai se tornar uma multiplicação. Aí depois que colocamos a multiplicação, o que é que vamos fazer? Inverter, como a gente viu no caso anterior. Então, o 6 que estava em cima vai para baixo e o 1 que está embaixo vai para cima. E agora a gente faz só a multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. E vai ficar assim, 3 vezes 1, 3, e 2 vezes 6, 12. Dá para simplificar? Dá sim. A gente tem aqui o 3, que dá para dividir por ele mesmo, e o 12 também dá para dividir para 3. Então, vamos dividir os dois por 3. E aí, vamos ter 3 dividido para 3, 1, e 12 dividido para 3, 4. Sempre que possível, tá? A gente vai ter que fazer a simplificação da fração. A gente tem que encontrar a menor fração possível nesses casos. E o último caso é o mais simples, né? Já tá aqui, as duas frações. Sempre é regra, a gente nunca esqueça disso. A primeira fração ou o primeiro número, se for um número natural, a gente vai repetir, tá? Já a segunda fração, o segundo termo dele vai ser invertido, tá? Sem esquecer também agora isso aqui, a divisão vai sempre se tornar uma multiplicação, certo? Aí agora a gente vai inverter. O 3 que estava em cima vai para baixo e o 2 que estava embaixo vai para cima. E agora a gente só precisa multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 5 vezes 2, 10. 8 vezes 3, 24. Dá para simplificar?
Dá sim, né? Temos dois números pares, dá para dividir por 2, tanto um quanto o outro. Então, vai ficar 10 dividido para 2 e 24 dividido para 2. E aí temos 10 dividido para 2, 5, 24 dividido para 2, 12. Não esqueçam, gente, a gente já estudou simplificação de fração e toda vez que a gente for simplificar tem que ser o mesmo número, tá? Dividir tanto o denominador quanto o numerador. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês aproveitem. Se não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, olhe novamente, tá? Boa atividade, um beijo e até a próxima.